Olá pessoal, eu sou a Dani e antes da gente entrar aí sobre o tema de hoje, sobre o que a gente vai falar no vídeo de hoje, eu quero aqui deixar o meu agradecimento a vocês, porque essa semana a gente chegou aí na marca dos 1000 inscritos no canal e isso só foi possível porque vocês têm compartilhado, vocês têm deixado o seu like, vocês têm se inscrito no canal e eu sou muito agradecida a vocês por isso. Então, o intuito desse canal é poder ajudar vocês, poder ensinar um pouco de programação, compartilhar um pouco do meu conhecimento, né, de tudo que eu aprendi ao longo desses 10 anos de carreira de desenvolvedora. E se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever, venha compartilhar, venha curtir, deixar seu comentário, se tiver críticas também, vai ser muito bem-vindo, tá bom? E se tem também algum tema que você gostaria de abordar, é só deixar aqui nos comentários, que aos poucos eu vou conseguindo gravar todos os vídeos, tá bom? Então, muito obrigado a você que se inscreveu e, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra gente crescer cada vez mais e mais, tá bom? Agora, bora codar! Então, para começar o vídeo de hoje, a gente está aqui no site da Elastic, porque a gente vai falar de dois produtos que a Elastic ela fornece para a gente, que é o Elasticsearch e o Kibana, tá? Tem outros produtos também, né? Ele tem até um LK Stack aqui, que são alguns produtos dentro dessa stack, mas hoje a gente vai focar em conhecer um pouco do Elasticsearch e do Kibana, tá? E o que é o Elasticsearch e o Kibana? Bom, o Elasticsearch, ele é um produto que ele é um mecanismo de busca e ele nos ajuda na hora da gente buscar alguma informação. Ele é super rápido, então a forma como ele armazena os dados dentro dele faz com que a busca nele seja muito mais rápida do que, por exemplo, a gente buscar num banco de dados, ou a gente buscar no Redis, ou até mesmo no MongoDB, porque a gente vai ver aqui que ele é bem parecido, né, com um banco não relacional. Mas por que a gente utiliza ele? Será que a gente vai utilizar em todos os projetos, para tudo que a gente for fazer? A gente vai ver que não, tá? Ele tem os pontos, né, os momentos que é importante e que a gente vai ganhar bastante benefício utilizando ele. E é isso que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E o Kibana, o que é o Kibana? O Kibana, ele é como se fosse um dashboard que a gente vai utilizar ele para poder fazer as buscas de dados e informações que estão dentro do Elasticsearch, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu já deixei aqui um arquivo configurado, que é um Docker Compose. Por quê? A gente precisa instalar dentro da nossa máquina tanto o Elasticsearch quanto o Kibana, tá? E aqui, como eu tenho o Docker na minha máquina, eu vou utilizar um Docker Compose que vai facilitar na minha instalação. Só que se você não tiver o Docker, não tem problema, tá? É só você vir aqui no link que eu vou deixar, no link que eu vou deixar na descrição. Aí você vem aqui, ó, comece, aqui você vai clicar, né, baixe e comece, vai fazer a instalação normalmente, tanto do Elasticsearch quanto do Kibana, tá bom? Se você tiver o Docker, é só rodar esse Docker Compose aqui, que eu vou deixar disponível. Aqui o que ele tem? Ele tem a imagem do Elasticsearch, tá bom? Ele tem as portas que ele está expondo. Aqui a gente tem a imagem do Kibana. E como o Kibana ele precisa se conectar aqui no Elasticsearch, né? Então a gente cria aqui a nossa rede privada, tá? Mas como aqui o intuito não é a gente abordar sobre o Docker, então a gente vai deixar já esse arquivo pronto para vocês. Agora eu vou vir aqui, ó, dou um Docker Compose up -d, tá? E o porquê o -d? Porque se eu não colocar esse -d, ele vai ficar aqui criando, né, colocando todo o log e depois eu não vou conseguir fechar, né? Eu vou ter que dar um kill no terminal. Para eu ver se está instalado, é só eu dar um docker ps, perceber que ele já está aqui instalado para gente. Então, o Elastic está na porta 9200 e o Kibana na porta 5601. Para a gente ver se está tudo certo, a gente vai vir aqui, ó, dar um localhost 2.92.0.0. Se aparecer essa tela, significa que já foi instalado, tá bom? E agora o Kibana
Vamos acessar aqui o Kibana 5601. Show de bola, a gente já tem aqui o nosso dashboard, né? Que a gente vai conseguir acessar as informações do Elasticsearch. Tá bom, Dani, mas como que funciona por trás dos panos o Elasticsearch? Bom, basicamente, para a gente começar a entender um pouco mais, vamos pensar o seguinte: digamos que a gente tenha, né, uma tabela usuários, e aí essa tabela tem os seus campos, e a gente quer gravar essa informação no nosso banco de dados, né? Então a gente vai lá, a gente dá um insert no nosso banco de dados, né? Insert int ou utilizando algum outro programa, e a gente insere dentro da tabela usuários. No Elasticsearch é basicamente a mesma coisa, porém, ao invés de tabelas, a gente vai trabalhar com índices. Então, quando a gente quiser criar alguma, vamos pensar assim, quando a gente quiser criar alguma nova tabela, a gente vai criar um índice, né? Então, eu tenho a tabela usuários, eu vou ter o índice usuários, tá bom? E ele funciona mais ou menos, como eu disse, ele funciona mais ou menos como um MongoDB. Então, ele vai salvar num formato de JSON, tá bom? E a gente vai ver agora na prática. Só um detalhezinho, né, uma informação, uma curiosidade. O Elasticsearch ele é desenvolvido baseado em Java, tá? E ele foi desenvolvido baseada no Apache Lucene, que é também um mecanismo, uma biblioteca de busca também baseado em Java. Porém, ele tem disponível algumas bibliotecas, né, para outras linguagens. Então, hoje a gente vai trabalhar com Node, utilizando aí uma lib, utilizando um pacote que vai nos auxiliar nessa parte, tá? Então, ele é um projeto open source, por isso que a gente consegue utilizar ele em algumas outras linguagens, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vou iniciar aqui o meu projeto, tá? Vou estar utilizando aqui o TypeScript, porque eu já estou acostumada a utilizar. Então, vou dar aqui um ts node dev. Vou instalar também o Express para fazer as nossas rotas, tá? O intuito aqui não é pegar tanto na parte do Node, é mais mostrar mesmo o Elastic, tá bom? Se tiver alguma dúvida de Node, eu já tenho alguns vídeos aí anteriores falando um pouco mais a fundo do Node. Tá? Então, vou instalar aqui o Express. Perfeito. Já vou instalar também os types do Express. Show de bola. E vou instalar agora a biblioteca, que é o Elasticsearch. Tá? Preciso instalar também a tipagem dela, os tipos, né? Elasticsearch -d. Perfeito. Se a gente vier aqui na biblioteca, ó, se a gente vier aqui no npm dela, ela tem aqui algumas informações. A documentação dela ela não é tão completa, tá bom? Então, assim, às vezes você vai precisar ficar caçando um pouco de como fazer, mas aqui ele dá algumas informações pra gente. Aí ele diz que a gente precisa declarar o Elasticsearch, criar o nosso client, né? Aqui no caso ele aponta para a versão, mas não é necessário, tá? E ele tem algumas outras informações que a gente pode fazer. Por exemplo, ó, ele tem esse search, que já já a gente vai ver, mas como o nome já diz, é o nosso mecanismo de busca, né? Então a gente tem algumas outras formas aqui, né? A gente tem como fazer uma busca dentro do nosso buddy, que a gente já vai entender também o que é esse buddy. Enfim, tem algumas possibilidades aqui e ele leva, se a gente vier aqui, ó, na documentação, aqui, ó, se a gente clicar aqui em API, ele vai levar para a documentação do próprio Elastic e aqui a gente tem todas as possibilidades que a gente pode fazer, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, um create, um delete, index, o próprio source, e a gente vai ver com mais calma tudo isso, tá? Para finalizar aqui, eu preciso dar um sinit. Show de bola, o nosso projeto já está praticamente criado, né? Vou criar aqui uma pasta source e vou colocar aqui o meu server.ts dentro. Bem simples, só com Express, né? Declarando aqui o nosso app.
e vou rodar ele na porta 3333. Vou colocar aqui um console log, só para eu ver que se está rodando. Perfeito. Já para facilitar, vamos criar aqui um script também, né? Um dev, pode ser. Aqui vai ser o TS Node Dev, apontando para o nosso server TS. Para ver se está tudo certo, vamos dar um yarn dev. Se aparecer a mensagem run, show de bola, está funcionando. Então agora vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer, se a gente olhar aqui na documentação, vamos dar um voltar aqui. Ele diz que a gente precisa, né, criar o nosso client. Então vamos criar aqui o nosso client, tá? Para ficar já mais separado, eu vou criar aqui, ó, um client. Vou colocar aqui um Elasticsearch, porque a gente vai utilizar mais de uma vez esse nosso client, tá bom? Então, vou importar aqui o Elasticsearch, né? De dentro do pacote Elasticsearch, que é o que ele fala aqui pra gente. Vou criar aqui uma função createClient ou getClient, pode ser getClient, tá? A gente vai ter um new Elasticsearch.client, tá? E aqui dentro a gente vai passar o host, que nem ele passou aqui. Localhost 9200. Ele passou também o log, né? A gente vai colocar aqui que a gente vai querer que ele pegue tudo que for como trace, tá? Aqui você poderia utilizar um warning ou success, o que você deseja, tá bom? A versão eu não quero porque eu vou pegar a mesma que está instalado aqui no nosso Docker, tá? E vou dar um return no nosso client e vou exportar aqui essa nossa função. Perfeito. Vou criar aqui, só para ver se está funcionando, vou criar um método get, né, uma rota get, com request e response. Opa! E vou fazer o seguinte, né, que é um const client aqui. E vou pegar aquele nosso getClient, tá bom? Aqui, se a gente for ver, né, ele dá um ping aqui para ver se tá tudo certo. Mas a gente já vai começar para o vídeo não ficar tão extenso, a gente já vai começar a de fato colocar em prática, né, o conhecimento que a gente vai adquirir aqui ao longo desse vídeo. Então, ó, hoje o que a gente vai aprender? A gente vai aprender como criar um registro no Elasticsearch e como fazer uma busca, tá? Lembra que eu disse que a gente tem que pensar, né? Basicamente, se eu tenho, pensando num banco de dados, a gente vai criar um índice, certo? Então, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Qual que é o intuito? A gente vai pegar, a gente vai criar um índice de fotos. Por que de fotos? Porque eu já deixei um banco de dados preparado, tá bom? Com os 4.000, 5.000 registros de fotos, tá? Tem alguns campos lá para a gente fazer essa comparação de uma busca no banco de dados e uma busca no Elasticsearch, tá bom? Então aqui a gente vai criar, nesse primeiro momento, só para a gente ver como funciona o Elasticsearch, a gente vai criar um índice de teste para a gente olhar lá no Kibana, tá bom? Então eu venho aqui, ó, dou um cliente. Nesse caso eu vou usar o index, tá? Ele tem aqui também o create, tá? Mas a gente vai utilizar o index para criar, tá? E aí ele tem algumas opções aqui pra gente, né? Eu tenho body, index, type, enfim. Esses três são os obrigatórios. Os demais são os opcionais, tá bom? Então eu vou começar definindo qual é o nome do meu index, tá? Então eu vou colocar aqui um elastic test. Aqui eu posso colocar o que eu quiser, tá bom? Segunda coisa, ele vai ter o type. Então eu vou colocar aqui um type elastic test.
Também pode ser qualquer informação. A terceira informação é um body, tá bom? E aqui também eu posso colocar o objeto que eu quiser. Então vamos criar aqui só para a gente ver aqui, né? Vou colocar aqui um user, meu nome, uma senha aí qualquer, né? E vamos ver aqui, colocar aqui um e-mail, tá bom? Só pra gente ver como que ficaria na hora da gente criar. Que precisa ser um assíncrono, né? Que eu tô utilizando o await. Perfeito. Vou criar aqui um result só para obter esses dados aqui. E vou dar um return nesse meu result. Perfeito. Deixa eu ver aqui que ele está reclamando. Request response. Preciso importar aqui, será? Perfeito. Só faltava aqui a importação do Express, tá? E aqui é result. Bom, aqui então, esse nosso código, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, né? Ele vai lá naquele client que a gente criou, vai apontar, vai pegar lá as informações do Elasticsearch, né? E ele vai criar para a gente um índice, né? Com o nome ElasticTest, do tipo, né? Type ElasticTest, com essas informações que eu coloquei aqui para ele, tá bom? Se tiver tudo certo, ele vai me retornar uma mensagem de sucesso. Vamos colocar aqui um yarn dev. Agora a gente vem aqui, ó, vamos fazer o teste no nosso console. Tá? Vou dar um console log 3333. E show de bola, ó. Ele já mostrou pra gente algumas informações, né? Vamos vir aqui para ver se ele deu algum erro. Bom, não deu erro nenhum, né? Ele só colocou aqui algumas informações do que ele fez, né? Então, a gente consegue ver aqui que ele deu um post para dentro do nosso Elastic, né? Passando o nosso índice e o nosso tipo e colocando as informações dentro do body, tá? Como que eu sei se está funcionando? A gente tem algumas formas de fazer isso. Só que uma das formas que a gente vai fazer é utilizando o Kibana, tá? Já que a gente já tem o Kibana aqui. A gente vem aqui, ó, em Discovery. Vamos fechar esse aqui. E vamos criar um índice, tá? E qual é o índice que a gente vai criar? É com o mesmo nome que a gente criou aqui, tá? O ElasticTest. Precisa ser exatamente o mesmo nome. Perfeito? Olha só, ele já identifica que tem um índice criado dessa forma, tá? Se eu criar algum outro, perceba que ele não identificou, tá? Então tem que ser exatamente o que a gente criou lá. Dou aqui o next step, create index pattern. Venho aqui em discover e o nosso índice está aqui e olha as informações que a gente criou. Olha só, a gente consegue ver em forma de tabela, em forma de JSON. E ele criou para a gente, né, o index, o type, um ID, que é o próprio Kibana, que é o próprio Elasticsearch, que gera para a gente, né? E ele tem aqui esse nosso source com as informações que a gente colocou aqui dentro, beleza? Show de bola! A gente já está conseguindo criar o nosso índice, né? E agora, tá, até aí tá tudo muito simples, tudo muito fácil, né? Mas como que a gente vai realmente ver se está funcionando? Eu já deixei aqui criado um banco de dados com alguns registros. Na verdade, eles têm, acho que 5.000 registros. Vamos fazer um count aqui para ver. Exatamente, 5.000 registros, tá bom? Isso aqui é de uma API que eu peguei com JSON, com diversos registros para ficar mais fácil. Bom, então eu deixei isso daqui. E qual que é a ideia? Bom, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai criar
uma rota, tá? Na nossa aplicação, que ela vai fazer um select nesse banco de dados e vai imputar para a gente todos os dados dentro do nosso Elasticsearch, tá bom? E a segunda coisa é que a gente vai fazer um select no nosso banco de dados para a gente ver quanto tempo ele leva para carregar esses 5.000 registros, tá? Para a gente fazer um comparativo se realmente vale a pena utilizar o Elasticsearch ou se vale a pena a gente utilizar qualquer outro sistema de busca, tá? E por que a gente vai fazer essa primeira parte de pegar os dados do nosso banco de dados e inserir no nosso Elasticsearch? A gente vai fazer isso porque o nosso Elasticsearch, até o momento, ele não tem nada, né? A gente está começando ele do zero. Então, pensando, né, num produto real, num sistema real, o que a gente faria, né? Qual que seria a ideia? Bom, vamos pensar que a gente tem um cadastro, né, de usuários. A gente tem o nosso sistema lá com cadastro de usuários. A gente está começando a utilizar o Elasticsearch agora, né? Então, e o nosso cadastro ele já é existente. Eu preciso pegar de alguma forma esses dados que está no banco de dados e imputar no meu Elasticsearch, né? E a forma que a gente vai utilizar é o quê? Fazendo o select, buscando todos os dados e imputando no nosso banco de dados. A partir desse primeiro momento, aí sim, toda vez que a gente fizer, né, um cadastro de usuário, a gente faz o cadastro de usuário no banco e já insere também dentro do nosso Elasticsearch, tá? Por quê? Quando a gente fizer uma busca, a partir do momento que tiver tudo estruturado, que a gente já tiver feito, né, criado o nosso índice de usuários no nosso Elasticsearch, a gente não vai mais precisar buscar direto no banco. A gente vai buscar no Elastic e a gente vai entender o porquê que a gente vai buscar no Elastic e não no banco de dados, tá bom? Então vamos lá. A gente vai instalar aqui o Postgre, tá bom? E a gente vai utilizar ele da forma mais simples possível. E vou instalar também a tipagem dele. A gente não vai usar nenhum framework para fazer a orquestração do banco, a gente não vai usar migration, não vai usar TypeORM, Sequelize, não. A gente vai fazer porque vai ser uma consulta super simples, só para a gente testar realmente se vale a pena, tá bom? Então, para ficar mais dividido, a gente vai criar aqui, ó. Eu vou criar um DB Controller, tá bom? Esse meu DB Controller, ele vai ser responsável por pegar os nossos dados no banco de dados e fazer a inserção dentro do nosso Elasticsearch, tá bom? Então a gente vai começar importando o client do nosso Postgre. Vamos criar aqui um método que vai ser um async create, tá? Aqui não precisa ficar tão perfeitinho, que é só para a gente fazer o teste mesmo. Deixa eu importar aqui as tipagens e o response também, tá? Vou criar aqui um client e esse client vai ser do banco de dados, tá bom? New client. Passar o meu host aqui. Esse é apenas um teste, tá? Vocês podem fazer na máquina local de vocês, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Pode fazer também buscando em uma API, pode ser também. Dá um await client.connect. E agora vou fazer um select. Então vou dar um client.query,
fazer um select asterisco from fotos, que é a nossa tabela, né? Para ver se tá tudo ok, vou dar um response JSON passando o meu data, tá bom? Que faltou só o new, perfeito. Vou vir aqui no meu server e vou criar uma rota que vai dar um db create. Bom, então ela vai apontar para o db controller.create. Tá? Ah, Dani, mas por que você tá usando get aqui? Teria que ser post. Realmente teria que ser. Mas para a gente não precisar abrir Insomnia ou Postman para criar rotas, vou colocar aqui tudo como get, tá bom? Nesse momento não tem importância, não é uma boa prática, mas só para a gente utilizar o browser e ser mais rápido, tá bom? Então vou vir aqui, vou dar um db create. Se tudo der certo, ele vai trazer para a gente os 5.000 registros. Perfeito. Aparentemente, trouxe todos aqui pra gente, né? Para simplificar, a gente vai pegar só esses rows, né? Que são, de fato, os nossos registros, tá bom? Então, eu vou colocar aqui ponto rows, tá? Perfeito. Agora sim, já tá trazendo pra gente. Ah, Dani, mas foi rápido, né? Realmente foi rápido. Mas olha só pra gente, né, ter aqui uma base. Vamos colocar aqui, ó, pra gente calcular quanto tempo, mais ou menos, deu entre as requisições. Então, eu vou criar aqui, ó, uma data inicial assim que eu crio o meu client e uma data final assim que eu finalizo o meu select, né? E vou dar um console log aqui, o resultado foi, e vou colocar aqui, ó, data final menos a data inicial. E aí a gente consegue ver qual foi o tempo gasto entre uma requisição desde o início até o final, tá bom? Só para a gente rodar aqui, para a gente ver. Nesse momento a gente não vai fazer nada com essa informação, mas ó, esse foi o resultado do select buscando no banco, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai criar o nosso índice das fotos, colocando, né, dentro do Elasticsearch, tá bom? Então, vamos vir aqui, ó, vamos criar um photo controller.ts. Vou criar aqui o meu controller. Export default new photo controller, né? Vou dar um create, porque a gente precisa criar os nossos dados dentro do Elasticsearch, tá? Nesse primeiro momento, como a gente falou, a gente vai pegar de dentro desse nosso banco de dados aqui, tá bom? Então, a gente vai... Não é o melhor, mas vamos copiar, né? Por enquanto, isso aqui. Porque isso aqui também não seria um cenário real, tá bom? Então, isso daqui ele vai trazer pra gente as nossas rows, né? Aqui eu posso até fazer o seguinte, eu posso até desestruturar. E aqui eu só pego as rows e faço também a mesma coisa aqui. Perfeito. Então, agora, o que eu vou fazer? Para cada linha, né, desse meu retorno, eu vou inserir dentro do meu Elasticsearch. Ah, Dani, mas eu não consigo inserir o array? Não. O Elasticsearch você precisa inserir item a item, né? O body, ele não aceita um array, ele só aceita um objeto, tá bom? Mas isso daqui também é super simples. Então, a gente vai vir aqui, ó, vamos criar um for, né? Para a gente popular essas nossas linhas aqui. Deixa eu colocar aqui mais para baixo. Vou pegar aquele nosso Elastic Client. Deixa eu ver aqui como que eu coloquei o nome. Get Client. Perfeito.
Então, vamos colocar aqui, ó, getClient, utilizando o index, né? Agora, o nome do nosso index, vamos colocar como fotos, né? Pode ser o mesmo nome da nossa tabela. O tipo, a gente pode colocar type fotos. E o nosso body agora vai ser o quê? Vai ser a nossa linha, tá? Como aqui também ele já vem como um objeto no formato de JSON, é só a gente repassar para cá, bom? Vou colocar aqui um await. Bom, o nosso index, ele recebe também um outro parâmetro, que é um erro. Então, a gente vai colocar aqui e vai dizer o seguinte, se ele tiver erro, a gente vai dar um status 400, né? E vai mandar uma mensagem. Vou mandar aqui um error, né? Se der tudo ok, a gente retorna simplesmente uma mensagem, né? Colocando assim, index ok, tá? Então, se ele der erro, vai dar um status 400 com uma mensagem de erro. Se der sucesso, ou seja, se ele inseriu todos os dados dentro do Elasticsearch, ele vai dar essa mensagem de index ok, tá bom? Vamos criar aqui uma rota para criar esse nosso Elastic, tá? Então, vou colocar aqui, vou colocar um photos create. Lembrando que a gente está utilizando aqui o get, mas o correto é a gente utilizar o post, né? O post, put, delete, enfim, todos os métodos corretamente, tá bom? Vamos ver aqui o que ele reclamou. Aqui eu coloquei que é request. Coloquei response. Então, a gente utiliza aqui o método post, put, tá bom? Só para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Vou só rodar aqui novamente. E vou chamar essa rota aqui agora, tá? Photos create, né? Só dou aqui photos create. Perfeito. Index ok. Vamos ver aqui se deu algum erro. Aparentemente não deu nenhum erro, né? Então, agora, para a gente testar, a gente vai vir aqui no Kibana, certo? A gente vem aqui, ó, connect to your Elasticsearch index. Vamos criar um novo index e perceba que aqui ele já mostra para a gente a opção do Photos, né? Então, é só a gente colar aqui, next step, create index. Perfeito. Se a gente vier aqui agora, ó, discover, vamos mudar aqui para fotos e olha só, ele já aponta quantas linhas ele tem. A diferença é que aqui ele vai mostrar como hits, tá? Ao invés de rows. E aqui ele traz pra gente todas as informações que a gente precisa. Pô, show de bola! A gente já conseguiu inserir os nossos dados dentro do Elasticsearch. Vamos fazer uma busca agora? Vamos ver se realmente o Elasticsearch é rápido? Então, a gente vai vir aqui, ó, vai criar um show. E essa busca ele vai trazer todos pra gente, né? Vou colocar aqui até um find all pra gente identificar melhor. Ele vai trazer todos, tá? Eu não vou fazer nenhum tipo de query nesse momento. Eu quero que ele traga todos. Então, a gente vai vir aqui, vai dar a gente já tá com getClient aqui, né? E aí, agora, a gente vai utilizar um outro método, que é o método source, certo? Quando a gente vem aqui, ó, a gente passa também o index. E também a gente tem algumas outras opções que a gente pode passar. Como eu quero que seja somente, que eu quero que ele traga todos os usuários pra gente, todas as fotos, desculpa, a gente não vai colocar nenhuma query aqui para ele, bom? Então, vamos criar aqui um data, pode ser. Vamos dar um return response.json data. Mas só isso, Dani? Só isso. Simples, né? Vamos ver se funciona. Criar aqui mais um método find all e ele vai trazer todos pra gente. Se funcionar, ele vai trazer todos, né?
Então, a gente vem aqui e vamos dar um find all. E ele não trouxe. Vamos ver o que aconteceu? Tá. Aqui a gente esqueceu de colocar o await, né? Senão ele não vai funcionar. Vamos ver de novo. E olha só, ele trouxe pra gente algumas informações, né? Mas olha só que ele não trouxe todas. Por quê? Por padrão, quando a gente faz um source, ele não vai trazer todas, tá bom? Ele só traz os primeiros. E como eu faço para eu conseguir trazer todas as informações aqui? Eu preciso passar um size para ele, né? Então, vamos supor que eu quero trazer 6.000 registros, né? Isso aqui também a gente pode configurar. Mas olha só, se a gente colocar aqui, agora, ele já trouxe os 5.000 registros aqui pra gente. Show de bola, né? Vamos agora fazer aquela comparação de quanto tempo demora essa busca. Então, vamos colocar aqui um data inicial, new date.getTime, o data final e aquele console log, né? Vou colocar aqui, ó, resultado do Elasticsearch foi data final menos data inicial. Perfeito? Só vou fazer uma alteração aqui nesse client para ele tirar esse trace por enquanto. E vou limpar aqui também o console. Só para ficar mais fácil da gente ver. Perfeito? Vamos fazer então, né, para dar aquele suspense. Vamos fazer a busca por aqui, pelo banco de dados. Cadê? A busca pelo banco de dados é o create. É esse create. Então, vamos fazer essa busca, né, pelo banco de dados. E depois a gente faz a busca pelo DB, tá bom? Então, só para ficar mais claro... Não, vou deixar assim mesmo. Ia mudar ali o nome da rota, mas não vou. Então, vamos lá. db.create. Show de bola, ele trouxe pra gente. E esse foi o tempo que ele demorou. Vamos ver agora do Photos Find All. Lembrando que ele vai trazer a mesma quantidade de registro, tá bom? Então, Photos Find All. E olha só a diferença absurda que tem entre uma busca do banco de dados e uma busca no Elasticsearch. É assim, é absurda a diferença. Não tem nem como a gente comparar, né? Mas, Dani, eu vou utilizar para tudo? Não. Aí você vai ter que ver em qual cenário que casa melhor. Eu utilizaria naquelas buscas que são mais recorrentes e que tem uma grande quantidade de acessos, né? Aquela requisição, né? Aquela URL ou aquele serviço que é mais requisitado. Beleza? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente já criou o nosso índice, né? Agora a gente vai fazer uma busca, né? A gente já fez a busca por todos, agora a gente vai fazer uma busca utilizando alguma condição, tá bom? Então vamos vir aqui, ó. Vamos colocar aqui um find by ID para ver se, ó, quase errando de novo. A ideia aqui é a gente receber um ID pela URL e a gente buscar essa informação, tá? Então vou colocar um data await get client.source, o index fotos. E aqui, ó, ele tem um parâmetro que é o da query, né? E a gente vai passar para ele qual o nome do campo, 2 pontos, o valor que a gente quer pegar. Aqui eu vou pegar ele de parâmetros mesmo. Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou receber ele dentro dos parâmetros, tá? Então, vou colocar um request params aqui. Perfeito? Então, isso daqui, ele já deve trazer pra gente
esse nosso resultado, tá bom? Vamos vir aqui, criar uma rota. Find by ID. E a gente vai receber o ID aqui, tá bom? Find by ID, recebendo o ID. Perfeito? Deixa eu só ver aqui um ID que a gente possa usar. Pegar esse 4368, tá bom? Então, vou colocar aqui um find by ID. Passando o ID. E olha só, ele trouxe pra gente. Só que perceba que toda hora ele traz o hits e depois dentro tem um outro hits. Então, sempre que a gente quiser pegar só os valores, a gente vai pegar exatamente esse daqui, ó. A gente vai pegar o data, né? Vou usar aqui só para vocês verem. A gente vai pegar dentro de hits, os hits, tá bom? Vamos buscar de novo para ver? Perfeito, agora ele já está trazendo para a gente somente essas informações. Tá, Dani, mas e se eu quiser criar um novo dado e inserir dentro desse meu Elasticsearch? Porque até então a gente criou, né, os dados em massa. Então, pensando nessa ideia que a gente pode imputar novos dados, vamos pensar aqui o seguinte, ó, vamos criar aqui um create photo, tá? A gente vai criar um objeto aqui na mão mesmo, para a gente não ser muito complexo. Então, vamos criar aqui um objeto foto, tá? Deixa eu só ver aqui os campos que ele tem. Vou copiar aqui esses campos. Colar aqui. Vou colocar aqui um ID alto, né? Um title de teste. Vou deixar essa mesma URL, thumbnail, porque a gente não tá usando, beleza? E agora vamos lá. Await. Opa, criei aqui fora. Await get client, né? Ponto index. Passando o nome do nosso index. O tipo do nosso index, que é type photos. E o nosso body. Perfeito? O nosso body, nosso body vai ser esse objeto. Tranquilo? Vou criar aqui uma constante do data. Se tudo tiver certo, ele vai retornar para a gente as informações com o ID, né, tudo mais que ele salvou. Vou criar aqui a nossa rota. Create photos. Isso aí. Quando tiver em produção, tiver ela desenvolvendo, só cuidado para não colocar tudo get, tá bom? Vamos lá. Create photos e... Nossa, mas será que ele já criou? Aparentemente sim. Vamos dar um find all. Se ele tiver criado, ele vai estar lá no final. E olha só, tá aqui o nosso registro, né? E se eu quiser fazer uma busca um pouco mais detalhada, né? Vamos supor que agora eu quero pegar de uma determinada... Quero ver aqui quais são os itens que tem alguma determinada palavra, né? Sei lá, vamos pegar essa palavra aqui mínima. Como é que a gente faz? Vamos criar aqui, né? Fechar os outros. A gente vai vir aqui. Vamos criar aqui um async find by como que a gente pode colocar? Vou colocar find by query. Request response. Vamos pegar aqui o nosso await get client index. Desculpa, agora vai ser o source, né? Vamos passar o index, que vai ser foros. E vamos passar aqui, ao invés, na verdade, a gente passar a query aqui, a gente vai passar dentro de body. Por quê?
a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai definir uma query, a gente vai definir esse match, que a gente vai falar para ele, ó, eu quero que você pegue, sei lá, vamos colocar aqui o título, né? Tudo que tiver essa palavra mínima. Tá bom? Isso daqui seria mais ou menos como um like dentro do nosso select. Vamos criar aqui o nosso return response JSON data. Criar aqui, né, o nosso get find by query. Find by query. O yarn dev, vamos ver se vai funcionar, se ele vai trazer pra gente algum registro. Pelo menos um tem que ter. Perfeito, ele trouxe pra gente, né, tudo o que ele encontrou. Mas vamos supor que a gente queira que ele traga exatamente, né, o que foi digitado. Vamos supor que a gente queira que ele traga exatamente esse título todo aqui, né, essa descrição toda. Como que a gente faz? Tem um macetezinho aqui também no Elasticsearch, que se a gente colocar o title.keyword, keyword, né? Vamos fazer esse teste? Vamos vir aqui, ó. E agora ele não encontrou nada, né? Se a gente vier aqui e colocar esse texto, perceba que agora ele encontrou, né? Então, sempre que a gente quiser trazer uma palavra exata, aí a gente precisa colocar o nome do campo, .keyword, né? E aí ele traz pra gente exatamente a palavra. Bom, pessoal, o Elasticsearch, como a gente pode ver, ele é muito poderoso para fazer busca. A gente consegue ainda fazer inúmeras combinações, inúmeras queries com ele. A gente consegue ver a questão de case sensitive, a gente consegue fazer a questão do match, not match. Se a gente vier, né, na própria API dele, a gente vai ver uma infinidade de opções que a gente tem. Então, assim, é um estudo que vale muito a pena se aprofundar nas queries, na forma de fazer as buscas, no que ele tem de mais poderoso. Eu tentei trazer um pouquinho, né, para o vídeo também não ficar muito extenso, mas trazer um pouquinho para quem não conhece e também para quem conhece, né, dar uma aprofundada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa aí o seu curtir, já compartilha, já se inscreva no canal, deixem também seus comentários aqui embaixo, que eu vou ler e responder com o maior prazer. Se vocês quiserem também um vídeo um pouco mais extenso sobre o Elasticsearch, com mais possibilidades que a gente possa fazer nele, se quiser também que eu traga o Elasticsearch em Java também, para mostrar para vocês também combinações que a gente pode fazer, também posso trazer aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de verdade desse conteúdo, tá bom? Gostei muito de ter gravado. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido, por ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!